Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu a utilizar o comando de criação de database e agora a gente vai aprender aí a criar a nossa primeira tabela. Olhando aí em tela, a gente tem aí já um script digitado. Eu não vou ficar digitando, pessoal, para a gente não perder muito tempo aí digitando comandos aí durante a videoaula. Mas esse script vai estar disponível para vocês aí na área de download do nosso curso. Se vocês quiserem digitar, vocês fiquem à vontade. Se quiser colar também o script, também fiquem à vontade. Eu acredito, e a minha opinião, eu acredito que vocês seria legal, pessoal, digitar o comando, porque aí nesse caso a gente já vai aprendendo aí a sintaxe e memorizando mais aí a questão de criação de comandos SQL. Deixa eu só fazer aqui, aumentar aqui, deixar em maiúsculo os tipos de dados que a gente vai tratar. E a gente já vai passar linha a linha aí sobre a explanação desse comando que a gente tem. Então, vamos pegar a nossa caneta e vamos começar a falar sobre ele. Primeira coisa muito importante e muito necessária, aqui ó. Lembra que na aula passada a gente criou o nosso curso, o nosso banco de dados chamado curso? Então, agora é muito importante que toda vez que a gente for executar alguma instrução, a gente mostre aqui qual é o banco de dados que a gente vai utilizar para a execução das nossas queries. Nesse momento, essa janela aqui de execução de consultas, ela não está conectada a nenhum banco de dados. Como é que a gente sabe disso? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou minimizar aqui, ó. Perceba que aqui do lado, toda vez que a gente conecta em algum banco de dados, esse banco de dados fica em negrito. Como não tem nenhum banco de dados com o nome negrito aqui, a gente sabe que não estamos conectados em nenhum banco de dados. Então eu vou limpar aqui e olha, eu vou executar esse comando. Vocês vão perceber que o banco de dados curso, que é esse que a gente tem aqui, vai ficar em negrito. Ó. Lá, já ficou em negrito e até expandiu para a gente as tabelas ali e os objetos de banco de dados, caso a gente queira analisar. Ok? Mas esse não é o caso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar o comando de criação de tabela. Só lembrando aí que as tabelas aí são as nossas unidades primárias de armazenamento de dados. Então, os dados nelas, eles são dispostos em linhas e colunas. Então, a gente vai aprender sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os dados que a gente informa através de aplicações ou através de outras formas de inserção no banco de dados, eles são armazenados no formato de linhas e colunas. Mais à frente ali, a gente vai inserir alguns registros e a gente vai deixar isso mais claro, essa questão para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é um create table, ou seja, tem que estar informando para o nosso servidor, para o nosso banco de dados, que a gente vai criar uma tabela importante aqui, ó, importante a sintaxe. A gente abre um parênteses e fecha o parênteses. Tudo que tem dentro desses parênteses é as informações das colunas da nossa tabela. Então, no caso, essa nossa tabela é uma tabela de pessoas. Então, ela vai armazenar informações sobre pessoas. E essa tabela tem 6 colunas, sendo que uma coluna vai armazenar o código da pessoa. Outra coluna vai armazenar o nome da pessoa. Deixa eu ticar aqui. Então, uma coluna armazena o código. Outra coluna armazena o nome. Outra coluna armazena o endereço. Outra coluna armazena a cidade. Outra coluna armazena a data de nascimento. E outra coluna armazena o peso da pessoa. Peso físico mesmo. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas de onde você tirou essas informações? Bom, como é uma tabela que vai armazenar pessoas, ela poderia ter mais diversas informações aí referente à pessoa. Mas eu escolhi essas colunas porque elas utilizam os tipos de dados mais utilizados que a gente pode ter aí quando a gente está falando de banco de dados, ok? E o que é um tipo de dado, pessoal? Então vamos lá, vamos apagar aqui para a gente entender o que é um tipo de dado. Que é importante que a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre cada tipo de dado. Perceba que na frente de cada... Opa, deixa eu mexer aqui para ficar mais fácil. Perceba que na frente de cada coluna, então aqui eu tenho a coluna, deixa eu mudar a cor. Então aqui a gente tem a coluna, que é a coluna código. Perceba que na frente dela a gente tem uma outra informação. No caso aqui a gente tem a palavra int.
Isso significa, pessoal, que essa coluna código vai armazenar números. E é aqui que a gente mostra isso, através desses comandos aqui. Então, deixa eu apagar de novo e vou mostrar em destaque. Então, aqui a gente tem um int, aqui nessa segunda coluna a gente tem um varchar, que a gente vai falar sobre eles. Aqui a gente tem outro varchar, data de nascimento. Aliás, data de nascimento não, deixa eu corrigir. É o date, que é uma data, e o decimal. Ok, pessoal? Então, até esse momento, o que a gente tem? A gente tem a criação da tabela com as colunas, que a nossa tabela vai ter, que a gente, só lembrando, as informações são guardadas em linhas e colunas. Então, a gente está definindo as colunas que a nossa tabela vai ter e o tipo de dado de cada coluna. O tipo de dado, pessoal, é o formato de informação que aquela coluna vai poder observar, vai poder armazenar. Ok? Então vamos lá. Eu vou abrir um slide aqui para ficar mais claro aí a nossa interpretação sobre os tipos de dados. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz uma adaptação aqui do tipo de dado e os tipos de dados e a tabela que a gente vai utilizar aqui. Então, deixa eu só para sumir o xizinho aqui. Vamos selecionar aqui. Então vamos lá. Então a gente tem a tabela, a tabela que a gente criou, que eu peguei o código que a gente vai criar, a gente não criou ainda, né? A gente vai criar e a gente vai definir. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, são os dados do tipo string. String, pessoal, é um texto. Então, onde a gente vai armazenar texto nessas colunas, a gente define como os tipos de dado texto, que são vários. A gente tem aqui a listagem de todos eles aí. Aqui, a gente optou por definir como varchar, que é esse tipo aqui, ó, e a gente já vai explicar por que a gente definiu como varchar. Mas antes, vamos dar uma estudada aqui nesse primeiro aqui, ó, que é o tipo de dados char. O tipo de dados char, pessoal, como mostra, ela é uma string de comprimento fixo. Vamos guardar essa palavra aqui. Pode conter letras, números e caracteres especiais. O parâmetro size especifica o comprimento da coluna em caracteres, que pode ser de 0, isso é importante, ó, 0 até 255. Então, o que é um comprimento fixo? Imagine que essa coluna, se a gente definisse ela como varchar, se a gente definisse o espaço aqui de 255 caracteres, a quantidade máxima de espaço, só que se a gente utilizasse apenas 10 caracteres, por exemplo, a gente armazenasse uma informação com 10 caracteres, o restante, os outros 245 caracteres que sobraram após a gente inserir 10 caracteres, eles seriam mantidos pelo banco de dados. Então, aquele espaço, apesar de não ter nada, ele seria ocupado pelo banco de dados, seria preenchido com espaço vazio. Então, o que a gente tem aí? Do ponto de vista de tamanho do banco de dados, a gente pode ter um problema. Por quê? Porque como o comprimento é fixo, independente se a gente ocupou todo o espaço ou ocupou apenas um pedaço, a informação que o banco de dados recebe é que todo o espaço foi ocupado. Ok, pessoal? Então a gente pode ter um desperdício aí de HD, de disco, se a gente abusar desse tipo de dado, ok? O varchar, que é esse que a gente tem aqui, ó, ele também serve para armazenar, só que repare aqui, ó, ele é um comprimento variável. Ele também pode conter letras, números, caracteres especiais. Caractere especial, pessoal, é acentuação, ponto de exclamação, asterisco e por aí vai. Ele aqui, ó, primeira questão, olha, ele pode ser de 0 até 65.535. Então, quer dizer, ele já aumentou a capacidade de armazenamento, ele frente aqui aos 255 que a gente tinha do campo char. Então, essa aqui é a primeira diferença importante entre eles. Agora, acredito que a diferença realmente importante está aqui, ó, nessa questão variável. Significa que, se a gente, vamos ao exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma coluna nome, que é do tipo varchar, que é esse que a gente está estudando, e ela armazena 255 caracteres. Se a gente utilizar apenas 10 caracteres, a gente colocar um nome de apenas 10 caracteres,
Os 245 caracteres que sobraram em branco, que a gente não utilizou, isso é devolvido para o disco ou para o nosso HD. Então a gente pode economizar bastante espaço quando a gente utiliza esse campo varchar. Então, vai uma dica aí, se a gente precisar armazenar informações do tipo string ou do tipo texto, vale a pena a gente usar o varchar. A não ser que a gente tenha aí um comprimento já pré-definido para a gente poder usar o char. Por exemplo, se a gente tiver uma coluna aqui do tipo sexo, a gente pode definir ou como F e M, ou como masculino e feminino, ou esse tipo FM ou FEM e S e MAS de masculino e feminino abreviado. Então, a gente sabe que essas informações não vão passar disso. Então, se a gente quiser, a gente pode usar char. Mas, assim, na dúvida, pessoal, utiliza sempre aqui o varchar, que eu acredito que ele resolva todos os problemas aí que o char também resolve. Mas aí vale de vocês aí a utilização. Vou apagar aqui, né, pra gente já ver esses dois, já entendemos as principais diferenças desses dois, então eu vou apagar essa informação pra gente não misturar com muita sujeira com o de baixo. Então vamos lá, então vamos voltar aqui. O terceiro tipo de dados aqui é o binary, ou binário, se a gente preferir, é o binary ou binário. Opa, apagou aqui, vamos mudar aqui. O que é esse tipo binário? Vamos entender. Aqui ele fala igual ao char, mas armazena. Quando eu digo char, eu estou dizendo char e varchar, viu, pessoal? Tanto char quanto a variação. Ele é igual ao char, ou seja, armazena informação de texto, mas armazena strings de bytes binários. O parâmetro size especifica o comprimento da coluna em bytes. O padrão é 1. Quando a gente vai utilizar valores binários, pessoal, imagine que a gente tem ali um texto de Word, por exemplo, algum documento, um arquivo PDF ou determinados arquivos, fotos que a gente pode guardar dentro do nosso banco de dados. Então a gente pode utilizar ali tanto o binary quanto o var-binary. Qual que é a diferença entre os dois, pessoal? A mesma do char e do varchar. Um é o comprimento fixo, dependendo do tamanho que eu colocar aqui, ele não vai devolver o banco de dados. E o segundo é isso daqui, ó. É um tamanho variável que, dependendo da quantidade que eu utilizar, ele não vai preencher com espaço em branco. Ele vai devolver para o banco de dados. Então, quando a gente utiliza esse cara aqui, ó, a gente tem uma economia possível economia de espaço em disco. A gente não desperdiça espaço em disco, ok? Então vamos lá, vamos limpar aqui. Outra coisa que a gente tem aqui, mais tipos de dados que a gente tem um texto. Repare que a diferença deles, ó, é a quantidade de armazenamento. Então o texto aqui, ó, deixa eu mexer aqui. O texto, o tipo de dado texto e o tipo de dado varchar, eles armazenam aí a mesma quantidade de informação aí. Então, dependendo da quantidade de texto que a gente dependendo da quantidade de informação que a gente vai armazenar, a gente pode escolher entre texto e size. O blob é Binary Large Object. Imagina que a gente precisa armazenar arquivo grande de PDF, arquivo PDF grande também. É a mesma coisa. Olha lá, ó, arquivo binário é um arquivo. A gente armazena um arquivo no nosso banco de dados, uma foto e por aí vai. E a gente tem também aqui o long text e o long blob. Qual que é a diferença entre eles, pessoal? Para as demais informações de texto. Olha aqui, ó. O tanto de caracteres que ele pode armazenar. Enquanto a gente tem a limitação aqui, ó, de 65.000 num varchar e também 65.000 num text ou 65.535 num text, num blob, num text, a gente tem aqui 4 bilhões 967.295 caracteres. Então a gente pode armazenar aí, se a gente for pensar bem, até um livro, né, um trabalho científico, a gente pode armazenar esses campos aí. Ok, pessoal? Então esse aqui são os tipos de dados do tipo texto,
A principal diferença entre eles é a quantidade de armazenamento e aquela questão de ser variável ou fixo. E a gente utiliza ele para guardar informações de texto. No caso, o nome, que a gente tem na nossa tabela nome, endereço e cidade. A gente vai fazer uma pausa nessa aula. Na próxima aula a gente vai conversar a respeito dos tipos de dados numéricos. Então aguardo vocês até lá. Até mais.